estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Que bom ter você aqui comigo. O assunto de hoje no Saúde em Foco é a relação do coronavírus, o novo coronavírus, com as cardiopatias. Por que os pacientes que têm problemas no coração são um grupo de risco? Por que têm predisposição para desenvolver a forma mais grave da doença? E quem vai responder essas perguntas para a gente é o cardiologista Dr. Augusto Sardilli, que gentilmente sempre está aqui com a gente no Saúde, esclarecendo, nos informando, e principalmente nesse momento tão importante. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaque. Foi um prazer estar com você de novo aqui, né? A gente já gravou algumas coisas, é sempre um prazer. Eu agradeço o convite, tenho certeza que vai ser bastante proveitosa a nossa conversa. E nesse momento tão particular da história da humanidade, da ciência, da medicina, não é, doutor? E os pacientes, os cardiopatas, pessoas que têm problemas no coração, são um grupo de risco. Para a gente começar a nossa conversa, por que é grupo de risco? Como que a medicina chegou a isso? Realmente, os cardiopatas, eles são considerados, sim, pacientes que têm uma possibilidade maior de apresentarem a evolução grave do COVID. Isso porque os cardiopatas, ou seja, aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, os pacientes que já tiveram um infarto, que fizeram cirurgia de revascularização, né, ou colocaram stent, ou colocaram ponte de safena. Então, esses pacientes, eles são pacientes que são cronicamente inflamados. Eles têm um estado de inflamação crônica no organismo. E isso é um dos fatores de risco para uma evolução desfavorável do COVID. E, além disso, já que também são pacientes que têm o seu sistema de imunidade diminuídos. Então, realmente, eles têm, sim, uma possibilidade maior de, na eventualidade da infecção pelo coronavírus, apresentarem uma evolução desfavorável. Sim, então é bem preocupante, né, doutor? Nesse momento, como que o coronavírus, qual que é o trajeto que ele faz no organismo como quando ele entra, doutor? Vamos esclarecer um pouquinho esse início de uma contaminação. Bom, então, assim, a gente tem que falar que o coronavírus, quando ele acaba infectando o indivíduo, a imensa maioria da população que é infectada pelo coronavírus, felizmente, eles têm uma evolução leve, né? É lógico que o que a gente vê mais no dia a dia são aqueles pacientes que evoluem mal, mas acho que é importante a gente falar que é uma infecção que, na maioria das vezes, evolui como uma gripe mais forte, tá? Mas vamos falar daqueles casos mais graves. Então, quando a gente é infectado pelo coronavírus, então, inicialmente, a gente começa com sintomas gripais simples, tanto estou com tosse, estou com dor de cabeça, com dor na garganta, com febre. Então, essa é a fase inicial. Depois, começa uma fase de inflamação, tá? E nesse momento da fase de inflamação, pode ser que pare por aí e esse indivíduo já comece a melhorar gradativamente ou que ela evolua para uma fase de uma hiperinflamação. E nesse momento se torna possivelmente grave. É um momento que vai ter um estado inflamatório no organismo muito grande, e o organismo começa a fazer uma cachoeira de liberação de células, né, para a defesa do organismo, e que muitas vezes essa defesa exacerbada do organismo, além de estar ali combatendo o vírus, ela começa a combater as células do próprio organismo. E esse momento é um momento crítico, né? O coronavírus, ele tem uma suscetibilidade à infecção do pulmão, causando uma pneumonia viral grave, e essa pneumonia viral, ela acaba cursando com uma dificuldade no funcionamento normal do pulmão. Então, qual que é a função do pulmão? É fazer a troca gasosa, né? Ou seja, fazer a produção, a gente respira, então faz o oxigênio, tem a troca gasosa, e nesse momento de uma inflamação tão grande, o paciente começa a sentir falta de ar, porque o pulmão não está dentro do seu funcionamento normal. E é nessa situação que ele começa a queixar de falta de ar, é nessa situação que ele vai para o hospital, e muitas vezes precisa ser internado, e infelizmente algumas vezes ele tem que ir até para a UTI, às vezes com necessidade de uma respiração invasiva, né, respirando pelos ventiladores. Sim. Um sintoma de um infarto, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, ele pode estar mascarado com os sintomas do COVID? Um dos sintomas do COVID pode ser a dor no peito, a dor torácica, e que pode de fato acontecer no COVID, porque é um estado inflamatório das vias pulmonares e que pode cursar com dor no peito.
E daí cabe ao médico emergencista no pronto-socorro, que vai avaliar esse paciente, conseguir identificar se isso é uma dor no peito decorrente do COVID ou se pode ser uma dor no peito decorrente de um infarto, né? Então, de fato isso, o paciente que já tem alguns fatores de risco para doença cardiovascular, quando ele tem algum estado inflamatório, uma gripe, uma pneumonia, ele pode sim ocasionar um evento cardiovascular, um infarto, porque nesse momento ele pode acabar instabilizando uma plaquinha de gordura que está lá, está estável na artéria do coração, e nesse momento de inflamação muito aguda, pode instabilizar essa placa de gordura e acabar causando um infarto. Então, o indivíduo que apresente dor torácica, ele precisa passar no pronto-socorro, passar por uma avaliação médica para a gente poder identificar se isso é uma dor no peito, uma dor torácica decorrente da inflamação pelo coronavírus, ou se é uma dor torácica eventualmente do coração. Já que, aproveitando o gancho, se você me permite, isso que você falou foi uma coisa muito importante. A dor no tórax, a dor no peito, eventualmente o paciente apresenta essa dor no peito e ele fala, não vou no pronto-socorro, acho que não é nada, está tendo coronavírus, está tendo Covid, eu não vou no pronto-socorro. Não façam isso. Infelizmente, o que tem acontecido é que os pacientes estão infartando e estão ficando nas suas casas, e isso está aumentando a mortalidade de doença cardiovascular, porque o indivíduo tem receio de ir ao pronto-socorro. Não vou ao pronto-socorro, porque lá tem um monte de gente com coronavírus, então não vou. Não façamos isso. É importante lembrar que os pronto-socorros da região, de Rio Preto e região, todos eles estão preparados, ou seja, eles estão... os pacientes que têm sintomas gripais, eles são atendidos em um local específico, enquanto que os outros pacientes que não apresentam sintomas gripais, eles vão para outro lado. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso para o paciente não deixar de ir no pronto-socorro. Porque acho que todo mundo hoje está muito com medo de ir em hospital, de continuar os tratamentos, seguir as rotinas dos tratamentos de doenças crônicas, os check-ups. E inclusive, eu conheço um caso. Eu tive um amigo que ele teve um infarto e começou a se sentir mal. E ele falou, não vou por causa do Covid. Aí chegou um momento, obviamente, que não teve como, foi socorrido. Graças a Deus deu tudo bem, foi socorrido. Mas ele teve um infarto e ele não foi, num primeiro momento, ao hospital com medo realmente dessa contaminação do novo coronavírus. Quer dizer, é uma nova realidade que não está sendo fácil para ninguém, nem para vocês, nem os profissionais da saúde, não é, doutor? Então, sentir uma dorzinha no peito, procurar realmente o atendimento médico. Continuar o tratamento, doutor, é importante a gente falar também sobre isso. Os pacientes cardiopatas devem continuar se medicando, quem tem pressão alta, essas comorbidades todas, doutor? Sim, com certeza. Essa é uma dúvida que também é frequente, os pacientes ligam, doutor, eu vi, passou no jornal, enfim, na revista, na televisão, que quem toma um remédio para pressão pode favorecer a infecção pelo Covid. Não. Houve uma dúvida quanto a isso lá no comecinho da pandemia, os pacientes que tomavam remédios para hipertensão, que talvez quem tomasse essas medicações teriam uma facilidade para serem contaminados pelo coronavírus. Não, isso não se confirmou, isso não é verdade. Os pacientes têm que continuar tomando as suas medicações de uso crônico. Inclusive, houve sim um aumento de casos de pacientes que procuraram o pronto-socorro por conta de crise hipertensiva, porque deixaram de tomar as suas medicações de hipertensão. O que aconteceu? A pressão desregulou. E no momento desse, o paciente, por uma crise hipertensiva, ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC. Então, não, essa é uma resposta contundente. Não é para parar as medicações de uso crônico, tá? Da mesma forma que não deve deixar de ir aos médicos que os acompanham nas doenças crônicas. Tem acontecido isso no consultório também. A gente entende, os pacientes ficam receosos, mas todos os cuidados necessários estão sendo tomados nas clínicas para que esses pacientes não deixem de ter o seu acompanhamento. O paciente que tem hipertensão, que tem insuficiência cardíaca, que já infartou, são pacientes que necessitam de um acompanhamento rotineiro para poder controlar as doenças, controlar os fatores de risco. Contanto que esses pacientes estejam bem controlados, até numa eventual contaminação pelo coronavírus, é possível que eles tenham uma chance maior de não ter complicações.
Sim. Doutor, após a infecção do Covid, suponhamos que haja a contaminação, o coronavírus, esse novo coronavírus, pode causar uma sequela no coração? Pode, ele pode causar sequela. Já que todas as infecções virais, por exemplo, até uma diarreia, uma gripe, a própria dengue, então as infecções virais existem, tem a possibilidade de acontecer uma miocardite, elas acabam tendo uma reação cruzada no organismo e o vírus começa a acometer diretamente o músculo do coração. Bom, isso é uma possibilidade, graças a Deus, não é frequente, isso é raro, tá? E isso causaria, sim, no coração, causaria uma insuficiência cardíaca aguda, né? O coração ficaria enfraquecido. E também tem uma outra possibilidade, por exemplo, o coronavírus, ele tem um acometimento muito grave no pulmão. Eventualmente, ele pode causar embolia pulmonar, que é um trombo no pulmão, que acaba acometendo o pulmão. E essa embolia pulmonar, como consequência, ela pode também afetar o coração. Da mesma forma, a fibrose pulmonar. Um paciente que teve Covid muito grave, que ficou entubado, ele pode eventualmente evoluir com uma sequela no pulmão que chama fibrose pulmonar. E a fibrose pulmonar também ela acaba tendo repercussão no coração. Então isso pode acontecer, geralmente mais nos casos graves, mas isso é uma realidade, pode acontecer sim. O paciente cardíaco, ele é um paciente prioritário nesse atendimento do Covid? Quando ele chega em uma emergência, numa urgência, ele é prioritário? Tem um Esse é um protocolo diferente? O paciente, quando ele chega no pronto-socorro, já imediatamente avaliado os sinais vitais do paciente. Então, pressão, a saturação do oxigênio, então, é um dado muito importante. Isso é feito logo na triagem pela enfermeira. Depois, esse paciente vai passar pelo médico. Sem dúvida, tem uma avaliação mais pormenorizada, porque é um paciente de maior risco. Então, possivelmente, esse paciente vai precisar de exames complementares. Então, existem alguns exames que a gente consegue saber o quanto que está tendo de repercussão dessa infecção pelo coronavírus, alguns exames de sangue que nos mostram como que está a oxigenação do sangue, eventualmente até a tomografia do pulmão também pode nos mostrar o quanto do pulmão está sendo acometido pelo coronavírus. Então, é um paciente que sim, ele vai precisar ter uma avaliação mais cuidadosa, porque é um paciente que tem que ter uma atenção maior, tem que ter um acompanhamento mais de perto, porque é um paciente que tem uma chance de evoluir com maior gravidade pela infecção do coronavírus. Quando você diz isso, se a pessoa vai até uma emergência, mas por sintomas suspeitas de um coronavírus, né, de uma gripe, mas aí ele conta para o médico que tem problema cardíaco. Então aí já entra todo esse protocolo diferente de prioridade. O paciente... Não que ele esteja indo por o problema do coração, mas com a suspeita do Covid. Sim, sim. Esse paciente, se ele está com sintomas gripais, ele já é um paciente cardiopata, ele é um paciente que o médico vai precisar de um acompanhamento mais próximo. Então, existem alguns centros de referência aqui em Rio Preto que estão fazendo acompanhamento também por telemedicina, já que isso é bem bacana. Por quê? Eu não vou pedir para esse paciente, que é um paciente de risco, até se esse paciente ainda está na dúvida se ele está com coronavírus, se ele não está, ainda não saiu o resultado do exame, eu não vou pedir para ele ir lá todo dia para eu avaliá-lo. Então, tem alguns hospitais aqui em Rio Preto que estão fazendo um acompanhamento por telemedicina. Uma equipe médica que é preparada para isso, entram em contato diário com o paciente para saber como é que ele está, se houve algum sinal de alarme, se caso haja a presença de algum sintoma de alarme, daí sim esse paciente vai ser direcionado para o pronto-socorro para ser avaliado presencialmente pelo médico. Sim, sim. Doutor, tem muita fake news quando a gente fala desse novo coronavírus. E tem uma fake news, que é fake news, não é verdade, gente, mas eu gostaria que o doutor confirmasse, que o Torcilax, ele provoca ataque cardíaco. Explicasse pra gente, é uma fake news, né? Não tem, realmente. O Torcilax é um medicamento analgésico, né, anti-inflamatório, então, lembrar que o anti-inflamatório, ele não deve ser usado assim de forma abusiva, porque anti-inflamatório em excesso, ele pode prejudicar a função do rim, ele pode também causar uma gastrite, úlcera, em especial em pacientes que já têm problemas renais, já têm problemas cardíacos, não devem ser tomados assim à torta e à direita, porque não é um remédio que ele é isento de risco.
mas não é que você vai tomar um Dorcilax ou qualquer outro tipo de analgésico anti-inflamatório e vai ter um problema cardíaco. Não, isso realmente é uma fake news. Doutor, quando fala que é um grupo de risco, a gente está falando de um novo coronavírus, que a medicina não conhece ainda, ele não tem nenhum ano de vida, né, de manifestação, pelo menos que a gente saiba. De onde vem isso de que, olha, essas pessoas, essas doenças são um grupo de risco? É pelas mortes, análise das mortes que tiveram, que essas pessoas tinham essas comorbidades como como doenças no coração? É Sim, isso? exatamente. É feito um estudo epidemiológico das mortes e nessa situação foi visto que os pacientes acima de 60 anos, os pacientes obesos, os pacientes cardiopatas, pacientes que já têm problema de base do pulmão, diabéticos que tenham dependência por insulina, pacientes imunossuprimidos, ou seja, que tomam medicamentos que acabam causando uma imunossupressão. Esses pacientes, foi visto realmente que eles têm uma chance maior de evoluir com a infecção mais grave causada pelo coronavírus, ou seja, com uma chance de óbito maior. Então, isso realmente são dados que foram feitos por estudos epidemiológicos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que está recomendando, orientando vocês em toda essa dinâmica, essa nova dinâmica no atendimento dos pacientes cardiopatas, doutor? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, já que ela reitera a necessidade do uso contínuo das medicações para as cardiopatias crônicas, ela reitera a necessidade de uma avaliação na urgência em caso de pacientes apresentarem sintomas como uma dor no peito, uma radiação para os membros superiores, um vômito, uma falta de ar. Isso pode ser sintoma de infarto. E a gente diz, infarto, tempo é músculo. Quanto maior o tempo que você demora para chegar ao pronto-socorro, em caso que você esteja apresentando um infarto, maior a chance de você ter uma sequela grave. Então, se você estiver apresentando um infarto, quanto antes o tratamento começar, maior a chance de você evoluir bem. Então, isso não pode acontecer e tem acontecido. Os dados já nos confirmaram isso. Os pacientes estão tendo infarto e ficando nas suas casas. Eles não estão procurando ajuda médica por medo de irem ao pronto-socorro e acabarem se contaminando pelo coronavírus. Mas esse medo não se explica, né? Tem se falado muito, né, do aumento de várias doenças, mortes por outras doenças, porque as pessoas não, que vão surgir, ou que as pessoas têm e não estão dando continuidade no tratamento, e também pelo novo estilo de vida, sedentarismo, obesidade, que tudo isso está causando essa nova mudança na nossa rotina. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor está dizendo para os seus pacientes hoje no seu consultório, para ajudá-los a enfrentar tudo isso que estamos passando. É difícil mesmo, né? Tá tendo um número assustador mesmo de pacientes que estão apresentando transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Isso é uma ascensão muito preocupante. As pessoas estão em casa com medo, assustadas, com problemas desde financeiros até problemas de saúde nas suas famílias, pacientes parentes que acabaram tendo Covid, muitas pessoas, infelizmente, vieram a óbito. Então, é uma situação muito triste, muito angustiante. Mas o que eu falo no meu consultório é que, de fato, a gente as pessoas têm engordado como regra, as pessoas estão mais em casa, deixaram de fazer suas atividades físicas, estão comendo mais, bebendo mais, né? Estão bebendo mais bebida alcoólica. Então, o que eu falo no meu consultório, eu falo, estamos sim no Covid, a gente não pode fazer o que a gente fazia antigamente, mas a gente tem que se adaptar. Então, você mora numa casa, você mora lá no seu apartamento, então o que dá para ser feito de atividade física na sua casa? Não dá para pular corda, não dá para caminhar, não dá para fazer uma caminhada ali no bairro, enfim, a atividade física ela não dá para ser feito na academia, dá para se adaptar de fazer de alguma forma em casa. Muita atenção à alimentação, não pode evitar, aliás, não pode abusar de alimentos que são muito calóricos, porque isso a gente tem ganhado peso e a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade são fatores de risco importantes para a doença cardiovascular. Então, é uma situação complicada, mas a gente tem sim algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tentar evitar. Então, é isso que eu tenho falado, estimulando-os a fazer atividade física em casa, o controle da alimentação, procurar, mesmo em casa, às vezes, enfim, achar alguma coisa que eles possam fazer, que passem tempo, porque já que a gente não pode
enfim, sair de casa como a gente fazia antes, a gente tem que, de alguma forma, tentar achar uma outra coisa para nos distrair. Correto, é verdade. Assim, eu percebo que é fazer aquilo que a gente já deveria já estar fazendo sem uma pandemia, mas que agora temos mais do que nunca que fazer, algumas mudanças de hábitos, e é um tripé. Tem a medicina, a ciência aí lutando, né, para descobrir essa cura do coronavírus, que não temos ainda, e temos os governos tentando administrar toda essa mudança, e nós, né, como comunidade, como indivíduos, temos que fazer a nossa parte. E como é que é, né, doutora? Usando máscara, isolamento, higienização, exercício físico, cuidando muito bem da nossa saúde, doutor. É isso Olha, aí. Sim. não é verdade? Temos que tentar deixar esse corona o mais longe possível, né? Até a medicina encontrar a vacina, que não temos ainda, vamos deixar bem claro, né, doutor? Não, exato. É só com a Estão em estudo, vacina. né? A gente espera que logo elas saiam, mas realmente, por enquanto, a gente não tem essa confirmação. Elas estão em estudo, algumas já estão em fase 3, que é a fase em teste mesmo nos humanos. Agora a gente espera que o resultado seja positivo. Sim. Doutor, agradeço muito novamente sua presença no Saúde em Foco. Eu não falei que seria uma conversa muito boa. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço, Jaque, foi um prazer mesmo. Eu agradeço, espero que tenha sido de ajuda para as pessoas que nos acompanham. Legal, muito obrigada. Olha, e a você que acompanhou o Saúde em Foco, muito obrigada por sua atenção. Não disse que a conversa com o Dr. Augusto Sardilino seria maravilhosa, esclarecedora. Olha, se você quiser assistir esse programa novamente, nós estamos no YouTube. É só você procurar TV Câmara Rio Preto. Lá tem a playlist de Saúde em Foco com vários programas. Você pode fazer inscrição no nosso canal e aí você fica sabendo quando tem um programa novo. Você é avisado. Pode deixar seu comentário, seu joinha. Eu adoro ler e acompanhar a nossa página no YouTube. Agradeço muito a sua atenção, se cuida da sua saúde e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!